Atenção, senhores professores. 1 minuto para o término da lição. Bom dia. Para encerrarmos nossa escola sabatina, gostaria de chamar o grupo de louvor para cantarmos o hino 16, A Deus demos glória. Em pé?
Oremos. Querido e santo Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos muito gratos a Ti por nos dirigir à Tua Santa Casa, onde pudemos ouvir um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Falamos sobre Abraão, como ele se colocou em Tuas mãos para servir ao próximo e servir a comunidade dele. Continue conosco, que nós também tenhamos esse espírito em nosso ser. Fique com o culto agora, é o que pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado, que bom que você escolheu estar aqui, mais uma vez na casa de Deus, para prestar esse culto de adoração a Deus. Hoje só temos um recadinho, que hoje nós não teremos nosso programa jovem, na parte da tarde hoje, então, aí os jovens estão liberados para fazer trabalho missionário, tá? Então, vocês podem aí distribuir folhetos, visitar os amigos, dormir um pouquinho também, né? Também pode, está liberado hoje, tá? O dia hoje está bem propício para nós descansarmos e passarmos um dia com a família também. Mas nós temos hoje um recado, uma votação da secretaria, nós temos envio, recebimento e a recomposição de um cargo. A comissão da igreja esteve reunida e nós temos alguma proposta. Qual que é a proposta, Sandra? A comissão esteve reunida no dia 28/6 e propõe em segunda leitura os recebimentos da igreja de Itapeva Central, Daiane Canedo Barros Ferraz, Marlon Augusto Ferraz, da igreja do Parque São Bento, Sorocaba, João Dias da Cruz Júnior, Cíntia Dias da Cruz Lima, André Marcos de Souza Filho, da igreja de Vila Fiore, Evangelina Bolo de Souza. Envio para a igreja de Porangaba, João Batista de Moraes, e para o cargo de diácono, João Dias da Cruz Júnior. Então nós temos esses recebimentos, esses envios, algum apoio para essa proposta? Então, todos que são favoráveis, membros da Igreja Central, podem se manifestar levantando a sua mão direita. Contrários, o mesmo sinal. Está votado. Então, essas são as votações que nós tínhamos da secretaria. Nós vemos que a nossa igreja tem recebido muitos membros. Se algum desses que foram recebidos nessa manhã, sejam muito bem-vindos aqui. Santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Querido Deus, estamos mais uma vez na sua santa casa de oração para lhe pedir primeiramente perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados. Mas pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus, somos salvos. O Senhor possa, Senhor Deus, agora nesse exato momento, habitar em nossos corações e assim, Senhor Deus, nos dar sabedoria, nos dar graça, nos dar plenitude da sua salvação. Se eu posso, Senhor Deus, estar presente nessa santa igreja e assim, Senhor Deus, nos maravilhar com essa santa palavra. Assim lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como entender que Deus
Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como entender que a minha vida tem valor se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante? Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, formando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero entregar meu coração. Porque tudo que eu quero me corrompe. Porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. O meu final feliz. Salmo 37, 5. Neste lugar, aqui está o dono do universo, o Filho de Davi, o Santo dos Santos. Comando dos altos céus, arcanjos, serafins, querubins,
o adoram. Adoram o santo do maior soberano. Maior que o mar, maior que o céu, maior que tudo, maior que as estrelas, maior que anjos, Salvador do mundo. Ele venceu a morte, porque Ele tem poder. Desceu à sepultura, fez demônios tremer. A chave tomou e está em tuas mãos. É forte, é poderoso, de Judá é o leão. Ele andou sobre o mar, fez o vento acalmar. Na frente da peleja foi com o rei Josafá. Ele santo, soberano. Nunca perde uma batalha. Esse Deus nunca falha. Para todos os perdidos, Ele é a luz. Sim, o dono do universo. De tudo, Ele nos deixou uma obra que nos compete cumprir. Não que sejamos obrigados, porém, é ela que nos mantém ligados. Dizei ao mundo, a todas as nações e línguas e tribos e povos, Ele vai voltar. Você quer participar desta obra? Comece exercendo a sua fidelidade, devolvendo-lhe os dízimos e trazendo as suas ofertas. Entrega o teu caminho ao dono do universo, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a todos.
dia. Quando nós temos um amigo, nós queremos dar um presente, nós gostamos dele e queremos dar o melhor presente para ele, não é verdade? Eu tenho um amigo que é Jesus. E toda vez que eu vou louvá-lo, eu quero dar o melhor louvor para ele. Queria convidar você, nesse momento, a dar o seu melhor para Jesus. Louvá-lo, engrandecer o seu nome. Amém? Aqui em Apocalipse 21, versos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Assim como João viu a cidade santa, eu também quero ver Jesus. E tenho certeza que todos aqui querem ver Jesus. Então vamos cantar esse hino que tem como título Nós o Veremos. Com muitos anjos nós o louvaremos.
Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para você e para mim. Vamos cantar desse lar maravilhoso? Coloque-se em pé e louvemos ao nosso Deus. Convido toda a igreja a se ajoelhar para adorarmos a Deus em oração. Santo Deus, quão felizes estamos neste momento de estarmos aqui todos juntos para te adorar. Te pedimos, Senhor Deus, humildemente, que venha perdoar os nossos pecados. Nos envergonhamos deles, Senhor Deus. Queríamos, como Paulo, só fazer o bem, mas o mal, Senhor Deus, está também conosco. Nesta natureza pecaminosa que nós temos, Senhor. Um dia nos livraremos dela. E pela Tua graça maravilhosa, habitaremos no céu eternamente contigo. Santo Deus, eu fico feliz de ver tantas pessoas aqui hoje, Senhor. Que bom todos nós virmos aqui, neste dia de chuva, para Te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. É isso que desejamos em nossas vidas, Senhor Deus. Te adorar e Te adorar. Cada vez mais estarmos próximos de Ti. Entregarmos tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos e fazer a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amar o próximo como a nós mesmos e o Senhor sobre todas as coisas. Que nada deste mundo, neste momento, atrapalhe as nossas mentes e os nossos corações de ouvirmos esta mensagem de hoje. Que o pregador de hoje seja inspirado por Ti, Senhor. Que ele venha falar de acordo com o Teu Santo Espírito. Santo Deus, abençoa cada um aqui presente e também os seus familiares. Ajuda, Senhor Deus, a cada um em todas as suas dificuldades. O Senhor conhece nós melhor que nós mesmos. Que o Senhor venha atender os desejos dos nossos corações de acordo com a Tua boa, santa e justa vontade. Santo Deus, abençoa o nosso sábado, Senhor Deus, e faça-nos adoradores Teus. Senhor, ajuda as pessoas enlutadas, as pessoas doentes desta Tua igreja, Senhor. São tantos que não caberia aqui mencionar. Santo Deus, ajuda o pastor de nossa igreja também em todo o seu belo trabalho. Abençoa o pastor Fernando Beyer, o pregador de hoje. Em nome de Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Bom sábado para todos. Eu estou aqui para apresentar o nosso pastor Fernando Beyer. Ele já é filho desta igreja e é uma alegria tê-lo de volta conosco. Também gostaria de apresentar aos irmãos um dos livros que ele escreveu. Crise Espiritual. Como lidar com os altos e baixos da vida cristã. Já é a segunda publicação dele e já está vindo uma terceira. Que todos nós possamos ler
porque a leitura é essencial, assim como devemos ler a Bíblia e os nossos maravilhosos materiais espirituais que temos à nossa disposição. Quem tiver desejo poderá encontrar este livro dele e outros na associação ou então na casa publicadora. Bom dia, feliz sábado. Como é bom estar de volta na igreja do meu coração, a igreja onde crescemos, a igreja onde Deus nos alcançou, a igreja de nossa infância e juventude. E bom estar aqui para revê-los. Nesta semana que se passou, nós ficamos muito focados, nós adventistas, o sétimo dia, nas notícias que vieram lá dos Estados Unidos, a conferência geral. Não pude estar lá, continuo trabalhando ali no meu distrito, em Hortolândia, mas há um tempo que combinamos com o pastor desta igreja, o pastor Disseu, que estaríamos aqui para rever os amigos, irmãos, nesta manhã que se revelou chuvosa, não é? Peguei uma chuva aí na estrada, mas chegamos bem, graças a Deus. Hoje estou com a minha família. Minha esposa está ali com as minhas filhas. Minha esposa hoje é a mulher mais bonita de Hortolândia. As minhas duas filhas estão ali também. São as melhores filhas do mundo. Estão comigo acompanhando. E é um prazer estarmos juntos aqui na Igreja Central de Sorocaba. Eu estive aqui, alguns se lembram, domingo retrasado. Eu queria apenas dizer uma coisa sobre o livro. No domingo retrasado, quando estive aqui, eu havia dito que neste livro, Crise Espiritual, que está à sua disposição, em algum momento eu cito esta igreja, a igreja onde cresci. Mas depois alguém veio me perguntar, mas Fernando, você citou a Igreja Central de Sorocaba? Não, eu não citei a Igreja Central de Sorocaba no livro. Eu uso a expressão a igreja de minha infância e juventude. Então, se em algum momento você adquirir o livro, lá pela metade do livro você vai encontrar essa expressão, aí você vai saber que eu estou falando no livro desta igreja. Portanto, a igreja onde cresci, a igreja onde encontrei Jesus, a igreja onde aprendi a amar Jesus, a igreja que foi tão importante na minha existência, não é? Por isso, é sempre bom voltar a esta igreja. Que Deus abençoe você nesta manhã, a sua família, que você receba agora a mensagem de Deus. Mas antes de abrir a Bíblia, eu queria fazer uma oração. Do jeito que você está, feche seus olhos. Querido Pai, chegou o momento de abrirmos a Tua Palavra. E nós carecemos muito, muito, Senhor, da Tua bênção. Ajuda-nos a entender a Tua mensagem nesta manhã. Fala conosco. Fala a nossa mente, ao nosso coração, com poder. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra, por favor, no livro de Juízes. Livro de Juízes. São os poucos sermões que a gente ouve deste livro, o livro de Juízes. Mas tem um personagem muito interessante neste livro. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Pegue a sua Bíblia, se concentre agora. Juízes capítulo 13. A partir do versículo 1. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim, os israelitas, eu vou ler na Nova Versão Internacional, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova.
E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã do tribo de Dan, tinha uma mulher e a sua mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas vai engravidar e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba ele vinho, nem bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não passe navalha na cabeça do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Até isso está bom. Você já deve ter reparado que nós estamos hoje vivendo um tempo, o tempo dos super-heróis, não é? Nunca os super-heróis estiveram em destaque tão grande como hoje. Houve um tempo, e um tempo que eu lembro mais da minha adolescência, onde os super-heróis eles estavam presos ali ao mundo do gibi. Mas depois que eles vieram para o cinema, depois que eles vieram para Hollywood, os super-heróis estão aí, não é? Em todo lugar. E quase todos nós, talvez aqueles que cresceram lendo gibi, aqueles que assistem filmes, os jovens de hoje, é difícil a gente não ser influenciado por esse mundo dos super-heróis, não é? Cada um de nós talvez tenha até um super-herói preferido desse universo aí. Eu confesso para vocês que, quando eu era adolescente, eu tinha o meu super-herói preferido. Quer saber qual era? Claro, o espetacular Homem-Aranha. Era o meu preferido naquela época, não é? Mas estava só no gibi. Hoje eles estão aí, em todo lugar, em toda a mídia, nos livros, nas lojas. Mas é um mundo que, queira ou não, é fantasia. Um mundo de fantasia. E eu quero dizer para você nessa manhã que os super-heróis dos gibis e dos filmes, que não existem de verdade, eles não podem nos ajudar. Deus pode. Deus é o nosso grande herói. Jesus Cristo foi o herói maior que nos salvou. Mas saiba que, ao longo do tempo, da história humana, Deus também teve os seus heróis nesta terra. Deus teve os seus heróis. E hoje Deus ainda quer ter os heróis da fé circulando por esse planeta para mostrar para o mundo que Jesus em breve voltará. Agora, há um herói na Bíblia que é um herói que se destaca. Se teve alguém na Bíblia que poderia ser chamado de super-herói, é esse indivíduo aqui, do texto que lemos. Estou falando de quem mesmo? De quem? Sansão. Você quer ver como Sansão realmente foi um super-herói? Vamos relembrar algumas coisas que Sansão fez. Eu anotei aqui, ó. Entre outras coisas, Sansão matou um leão usando apenas as suas mãos, mais nada. Ele exterminou 30 homens um dia, rapidamente, e conseguiu ainda pegar as suas roupas e levar consigo. No outro dia, em meio a uma batalha, sem armas na mão, ele conseguiu exterminar 100 homens, aliás, 1000 homens, usando apenas o crânio fresco de um animal. Teve um outro dia que ele conseguiu, em poucas horas, veja como, eu não sei, capturar 300 raposas e colocá-las, amarrar a cauda em duplas, essas raposas, e lançá-las ali na plantação dos filisteus. Como ele conseguiu fazer isso, eu não sei. Olha só o que ele fez também. Teve um dia que ele foi até uma cidade inimiga. Apenas com a força que Deus lhe deu, ele conseguiu. Veja, as cidades eram muradas naquela época, e as cidades tinham portas enormes de madeira. Ele conseguiu apenas com as suas mãos arrancar uma porta inteira,
que devia ser enorme, com os batentes e tudo, ele conseguiu arrancar essa porta, colocou essa porta, não sei como, nas costas e andou nas costas com essa porta 60 quilômetros. Foi um super-herói ou não foi? Até o nome de Sansão lembra o super-herói. Há duas vertentes para o significado do nome Sansão. Uma delas diz filho do sol. A outra, destruidor. Olha se não lembra os super-heróis. Sansão, o filho do sol. Sansão, o destruidor. Foi um super-herói ou não foi? Foi um tremendo super-herói. Um herói de Deus que deveria cumprir um propósito específico que Deus tinha planejado e sonhado para ele. Porém, em algum momento da sua vida, a história não funcionou como Deus tinha planejado. Em algum momento da história da vida de Sansão, desse grande herói, alguma coisa não deu certo. E eu queria nesse instante, eu queria apresentar para vocês nesse instante 3 pontos. 3 pontos que vão demonstrar como o fio da vida espiritual de Sansão se rompeu aos poucos, causando uma grande tragédia na sua vida. E através desses 3 pontos que eu quero ver com vocês, por que a vida de Sansão não chegou onde deveria ter chegado, esses 3 pontos também vão nos ensinar muitas lições acerca da nossa vida espiritual. Você vai perceber através desses 3 pontos como também a vida, o fio da vida espiritual nossa, também pode se romper se nós não cuidarmos. Bom, qual é o primeiro ponto que levou o fio da vida espiritual de Sansão a se romper aos poucos? Primeiro ponto, meu irmão, minha irmã. Sansão, ele cresceu, os pais, porque tiveram ali o contato com Deus, a ordem de Deus, trabalharam para que seu filho crescesse da melhor forma possível, dentro daquilo que Deus havia orientado. Sansão cresceu então os primeiros anos muito bem. O pai e a mãe cuidaram dele da melhor forma possível, segundo a orientação de Deus. Mas aí veio a adolescência e juventude de Sansão. Aquela fase que a gente tem o costume de já não ouvir tanto os pais e começar a tomar as suas próprias decisões. Não estou dizendo que isso é errado, faz parte da vida, todos nós passamos por isso. Mas teve um dia que Sansão, que sabia da missão que lhe foi confiada, que sabia da sua história de nascimento, seus pais contavam para ele todo dia, não é? Aquilo que Deus estava sonhando para ele, o herói que ele poderia ser. Depois de um tempo, Sansão, tomando as suas próprias decisões, ele cometeu o primeiro erro. Qual foi o primeiro erro de Sansão? Ele decidiu misturar-se com os idólatras. Meu irmão, minha irmã, olha bem agora o que eu vou te dizer. Presta bem atenção, principalmente os jovens que estão aqui. Quando você aceita Jesus na sua vida, quando você aceita Deus, Deus coloca a gente dentro de um círculo. Presta atenção, dentro de um círculo. Um círculo onde, uma vez ali dentro, ao lado de Jesus, nós vamos estar protegidos por Deus. É um círculo onde a graça de Deus nos ampara, onde a graça de Deus nos move e onde os anjos de Deus podem nos proteger. Um círculo. Mas como todo círculo, há suas margens, não é? E são nas margens desse círculo que Deus os coloca que mora o perigo. Ah, meu irmão, minha irmã, por que nós somos assim? Deus os coloca dentro do círculo, mas em algum momento, muitos de nós, a gente começa a andar, a gente começa a ir até a margem do círculo, e foi exatamente o que Sansão fez, estava lá à margem. Ele sabia que Deus havia colocado um limite. Ele sabia que se ele fizesse do jeito de Deus, estivesse dentro do círculo de Deus, ali ele estaria protegido. Ele sabia muito bem, Sansão sabia, como nós cristãos sabemos,
que há uma linha que não podemos ultrapassar, porque ao ultrapassar essa linha, nós nos colocamos num terreno que não é o terreno de Deus, é um terreno onde o inimigo manda, onde o inimigo comanda. Ah, mas nós somos tão teimosos. Quantas vezes a gente começa a andar perto da margem, não é? A gente vai, olha para a margem e começa a se perguntar, o que será que tem para lá? O que será que tem para lá para experimentar? Como será que é estar lá? Principalmente aqueles que, como eu, nasceram da igreja, não é? Alguns que já vieram de lá, depois entraram no círculo de Deus. Mas corre um risco muito, muito mais forte aqueles que um dia nasceram, estão aqui e olham para a margem e se perguntam o que tem lá. Um dia Sansão olhou para a margem e falou, o que tem lá? E quando ele fez essa pergunta, o que tem lá depois dessa margem, com certeza o Espírito de Deus falou para ele, Sansão, não ultrapasse, fique aqui, aonde Deus cuida de você, aonde o Espírito de Deus está com você, não vá para lá. Mas o que nós fazemos às vezes, meu irmão, minha irmã? Ah, nós somos assim, não é? Principalmente nessa fase da juventude. A gente vê aqui a margem, a gente faz assim. Não é? Não é? A gente começa a testar os limites. A gente começa a testar, mas qual é o problema? Atravessar essa margem. A gente sabe que não pode atravessar. É no círculo que a gente vai estar seguro, é no caminho de Deus dentro desse círculo, mas a gente insiste às vezes em pôr o pé lá fora. A gente insiste em dar uma olhadinha no que a luz lá fora está oferecendo, no que o brilho de alguma coisa lá fora está oferecendo. E foi exatamente esse o primeiro erro de Sansão. Ele decidiu ultrapassar a margem. Quando ele ultrapassou a margem, meu irmão, o que ele encontrou lá? Ele encontrou um terreno que não era o terreno de Deus. Ele encontrou um povo que não era o povo de Deus. Ele encontrou costumes que não eram costumes daqueles que seguiam a Deus. E aí foi o primeiro passo errado que ele deu. Meu irmão, minha irmã, entenda por favor, jovem desta igreja. Nós seremos tentados o tempo todo a atravessar a margem, mas por favor, não atravesse. O teu amigo está te convidando para você atravessar essa margem e conhecer lá. Não vá. A tua amiga está te chamando para ir para aquele local, atravessar essa margem, por favor, diga não, peça licença, peça desculpa, mas não vá. Quando você liga a internet, não é? O mundo todo está ali, o mundo. E basta um clique para você ultrapassar a margem e se colocar no lugar que você não deveria estar. A televisão também, não é? A mídia. Basta um passo e você se coloca na margem, além da margem, onde não devia estar. E aí você se coloca num terreno onde o inimigo controla, onde o inimigo tem poder, onde ele sabe como te pegar. E esse tem sido o drama de tanta gente na igreja adventista do sétimo dia e na igreja cristã mundial. Nós ainda como igreja, nós temos um limite bem claro, não é? Nós cremos na Bíblia da Palavra de Deus, nós sabemos as doutrinas, nós temos esse limite. Mas tem até igreja por aí que nem limite mais tem. Nem sabe onde está o limite, onde pode e onde não pode avançar. É um drama. E cristãos estão avançando aonde não poderiam e estão se perdendo. Estava conversando com a minha esposa ao vir para cá, o dado que li esses dias da Igreja Adventista. Você sabia que de 1960 para cá, a Igreja Adventista batizou 33 milhões de pessoas? De 1960 para cá, a igreja batizou 33 milhões de pessoas. Hoje nós temos na igreja, oficialmente, 18 milhões. O que aconteceu? Aonde estão essas pessoas? Eu não tenho dúvidas. Em algum momento, a margem que não deveria ser transposta
foi. Esse foi o primeiro erro de Sansão. Alguns anos atrás, quando eu ainda não estava em Hortolândia, era pastor em Indaiatuba, eu fui convidado para fazer uma semana de oração lá em Hortolândia, numa das igrejas de Hortolândia. Tem muitas igrejas em Hortolândia, como aqui em Sorocaba, amém? Fui fazer oração, no meio da semana marquei visitas para fazer durante o dia com o ancião da igreja e comecei a visita. Num determinado dia da semana, o ancião já me avisou, olha, nós vamos fazer visitas e vamos jantar na casa de tal irmã e de lá a gente vai para a igreja para o culto da noite. Quando chegou na hora da janta, nós chegamos na casa dessa irmã. As nossas irmãs são maravilhosas nessa hora, né? Como elas gostam de preparar uma comidinha para o pastor, não é? Pode me convidar que eu nunca vou dizer não, viu? Nunca. Ô bênção comer na casa dos irmãos. É uma bênção. E aí nós estávamos lá. Minha esposa não gosta muito que eu fale isso, mas nós estávamos lá. E aí, no meio da janta, chega alguém, uma moça. Quando ela entra na casa, eu a reconheço, de algum lugar. É comum, né, na vida de pastor, a gente reconhecer alguém, mas não saber de onde, porque a gente está sempre por aí rodando e tal. Aí eu cumprimentei, ela me cumprimentou, e aí ela falou para mim assim, eu acho que o senhor não está lembrado de mim, né? Eu falei, olha, o seu rosto não me é estranho, mas eu não estou lembrando. Aí ela falou, o senhor lembra quando no ano 2000 o senhor deu aula na Escola Adventista de Campinas? Eu falei, lembro. Pois é, eu fui numa das suas alunas da aula de religião. Eu falei, é verdade, é você mesmo, tal, tal. Aí começamos a conversar. E aí veio a história de como as coisas acontecem, meu irmão, quando a gente ultrapassa a linha que não pode ultrapassar. Cresceu ela na igreja, estudou na escola adventista. Quando ela estava nessa fase, pouquinho depois do tempo que eu dei aula para ela, já mais madura, mas ainda na adolescência, um dia ela recebeu um convite para ir numa festa de aniversário. Mas era uma festa de aniversário de amigas que não eram da igreja, no ambiente que ela sabia que não era da igreja, no ambiente como esse que você sabe que existe aí fora. Uma festa, com bebida e tal e tudo mais. Ela disse para mim ali, sentar na mesa, que ela ouviu uma voz dizer para ela, olha, não vá nessa festa. Isso não vai ser bom para você, não é um lugar bom para você. Mas como ela queria estar com as amigas, não queria passar-se por uma pessoa, não é? Careta. Ah, meu irmão, às vezes como cristão nós temos que ser careta sim. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Mas ela não queria se passar por careta, aceitou, se arrumou e foi para a festa. Quando chegou na festa, tudo aconteceu muito rápido. Quando chegou na festa, ela chegou com duas amigas, já alguns rapazes já chegaram, já as viram e já trouxeram o copo de bebida. Ela pensou em rejeitar, as duas amigas que estavam com ela não eram da igreja, aceitaram, claro, o copo de bebida. Ela pensou em rejeitar, mas ficou com vergonha, pegou o copo de bebida, e ficou segurando o copo. Ficou ali, segurando o copo. Até que uma amiga falou, por que você não bebeu nada ainda? Beba aí. Beba! E ela, mais uma vez envergonhada, não devia estar ali, uma vez que você está. Virou o copo um pouquinho, bebeu a bebida. Questão de minutos. Ela pagou. Ela só foi acordar na madrugada, já em casa, em sua cama. E já estava grávida. Então você tenta imaginar o que aconteceu. No momento que ela desmaiou, por causa que alguém colocou alguma coisa na bebida, no momento que ela chegou em casa, você sabe mais ou menos o que aconteceu, não é? Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, o perigo de às vezes nós avançarmos o sinal? De nós avançarmos a margem que não deveríamos avançar. Sansão não podia ter feito isso, e esse foi o primeiro erro da vida de Sansão. Ele avançou a margem, foi além do que devia. No momento em que ele passou a margem, que ele transportou o lugar que não deveria ir, foi para lá,
Aí vem o segundo ponto. Veja como o inimigo prepara o caminho das coisas. Por isso que a gente não pode brincar com o poder que ele tem para nos destruir. O segundo ponto foi o seguinte: uma vez que ele passou a margem, foi lá, se encontrou com os idólatras, começou a conversar com eles. Lá, ele viu uma moça. Ele viu uma moça e se encantou com a moça. Ai, como ela era bonita. Se encantou com a moça, era uma moça diferente das moças de Israel, não é? Muita coisa pendurada no corpo, não é? Cabeleira. Era como as moças daquela época, pagãs, idólatras, eram. Se encantou com a moça, ela agia e dançava na festa, diferente de tudo que ele já tinha visto. Se encantou com a moça. E aí desejou a moça. O segundo ponto tem a ver com os desejos, meu irmão, desejos não controlados. Interessante que quando ele viu a moça e se desejou aquela moça lá no campo do inimigo, no terreno que ele não deveria estar, ele voltou correndo para os pais. Eu fico surpreso ainda perceber que ele ainda respeitava os pais, né? Porque alguns nessa fase da vida não respeitam mais os pais. Ele ainda voltou para os pais, falou: pai, mãe, olha, eu conheci uma moça em tal lugar, e eu quero que vocês vão lá conversar com a família, porque eu quero aquela moça para mim. Eu fico imaginando o susto dos pais. Espera aí, aonde é que você foi mesmo? Em tal lugar, e eu conheci essa moça, eu quero que vocês consigam ela para mim casar com ela. Eu imagino o frio que deve ter subido pela espinha daquele pai e daquela mãe quando ele falou isso. Você ultrapassou a margem? Meu filho, você ultrapassou a margem que Deus pediu para você não ultrapassar? Não era para você ficar aqui no círculo? Será que não há moças entre o nosso povo? E você teve que atravessar a margem e procurar as moças do povo idólatra? Por que você fez isso? Com certeza os pais se perguntaram, ou perguntaram para o próprio Sansão isso. E ali estava sendo dado o segundo passo do erro na vida de Sansão. Desejos não controlados. E é interessante que ao longo dos anos seguintes na vida de Sansão, você percebe muito isso na história bíblica. Ele não conseguia controlar os seus impulsos. Ora, meu irmão, minha irmã, entenda. Se já é difícil a gente conseguir controlar as coisas, a vida, se já é difícil com a ajuda de Deus dentro do círculo que Deus nos coloca, você imagina lá fora. Você imagina num lugar onde o inimigo vai ter o poder maior para atuar. Se já é difícil aqui dentro, a luta é grande. Imagina lá fora. E quem de nós não tem luta contra os erros do próprio temperamento, do próprio caráter? Quem de nós não tem? É uma luta constante. Não há ninguém entre nós que possa dizer: eu não tenho problema com isso. Porque o orgulho e o egoísmo fazem parte da essência do caráter humano pecador. Todos nós somos assim, temos as nossas falhas, e muitos de nós sabemos exatamente aonde o nosso caráter precisa de mudanças, os erros que nós temos, aonde a ajuda de Deus precisa de fato atuar. Mas não é lá fora que nós vamos vencer, não é longe desse círculo onde Deus os coloca, não é. Não é acessando o que não deve, assistindo o que não deve, não é conversando o que não deve, não é indo aonde não deve. Não é assim que nós vamos vencer os desejos não controlados do nosso coração. Como que Sansão poderia vencer? Ele ultrapassou primeiro a linha que não devia e agora estava lá entre o povo idólatra. Os desejos ficaram muito mais difíceis de serem controlados, muito mais. Você quer ver o que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, página 568? Eu anotei aqui, ó. Presta atenção. A grandeza de uma pessoa é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Entende? A nossa força, meu irmão, minha irmã, está em Deus. A nossa força está em Cristo. A nossa força está, uma vez dentro desse círculo ali, permanecendo ao lado do Senhor, com o seu Espírito Santo ao nosso lado. Aí está a nossa força, ao lado de Cristo, não é longe, não é além. Sansão deveria ter entendido isso desde pequeno, mas ele não conseguia se controlar.
Ah, os desejos incontrolados, quanto problema Sansão teve. Eu sei que nessa hora talvez alguém aqui esteja dizendo, Fernando, eu também tenho problemas que eu não consigo controlar no meu temperamento. Às vezes eu falo que não devo, eu brigo com a minha esposa, eu brigo com o meu marido, eu brigo com os meus filhos, eu não meço as palavras às vezes, eu perco a cabeça às vezes. Às vezes talvez isso aconteça sem ninguém da igreja saber, mas é assim que eu sou, eu tenho uma luta. Olha, meu irmão, bem-vindo ao clube. Todos temos. Mas a vitória, ela só vai acontecer se você estiver aqui e buscando ao lado e dentro do círculo, ao lado de Jesus e dentro do círculo. É aqui. O poder é de Deus. E é buscando o poder de Deus que você vai conseguir vencer. Não é de outro jeito. Não é a ciência que vai te ajudar a vencer isso. Não é a mídia. E nenhum poder humano pode. É Deus, é o poder de Deus na sua vida. Quantos problemas. Desejos não controlados, não conseguia, Sansão não conseguia. Via uma moça, já queria. Saía de um relacionamento, entrava no outro, via outra moça, queria também. E foi uma dessas moças que desgraçou a sua vida para sempre, não é? Eu não diria para sempre, porque a gente sabe o resultado final do que ainda vai acontecer com Sansão. Mas aí vem o terceiro ponto que eu quero enfatizar, terceiro e último, indo para o final. Ele, veja, primeiro ponto, passou a linha que não deveria passar. Segundo, uma vez que passou a linha, foi enredado pelo inimigo com seus desejos não controlados. É bom lembrar que o inimigo não pode forçar você a fazer o que você não quer, ou que você não deve. Ele vai usar exatamente a sua fraqueza para você fazer e escolher aquilo que não deve. Entende isso? Quando você faz uma escolha equivocada, longe da linha que deveria estar, não coloque a culpa em ninguém. E nem mesmo você pode colocar totalmente a culpa no inimigo, porque foi a sua escolha. O inimigo usou a sua fraqueza, mas você estava no lugar que não deveria estar. Sansão, então, foi desse jeito. Aí veio o terceiro ponto. Uma vez que ele passou a linha, uma vez que ele estava lá dentro do povo, inimigo de Deus, os idólatras. Foi inevitável. Terceiro ponto. Quebra dos princípios, abandono dos princípios de Deus. Ele sabia que era um homem escolhido, um homem para ser um herói de Deus, que tinha uma missão de Deus, como todos nós temos, quando conhecemos a Jesus, uma missão nos é dada. Nenhum de nós conhece a Jesus e é batizado sem já receber uma missão, e você sabe muito bem qual é. Ele tinha a missão dele, era para ser um herói, era para ter uma vida de sucesso e de poder. Mas como ele já seguiu por esse caminho, o terceiro ponto, quebra dos princípios. Meu irmão, minha irmã, é sempre assim. A gente passa a linha, vai para o lugar que não deve, e aí começa. Isso aqui não é para comer. Mas só um pouquinho. Isso aqui não é para beber. O cristão não bebe isso. Mas só uma vez, só um pouquinho. Liga o computador. Um cristão não acessa esse tipo de coisa. Esse aqui está olhando, só vê o que é. E aí começa a quebra dos princípios na vida do cristão, meu irmão. Ele era nazireu, escolhido por Deus, não podia beber, não podia comer comidas imundas, não podia cortar o cabelo, não podia contar o seu segredo para as pessoas. Mas ele estava lá, num lugar onde não deveria estar, vendo o que não deveria ver, acompanhando o que não deveria acompanhar, conversando com quem não deveria conversar. E aí a pressão é muito forte, meu irmão, minha irmã, a pressão é muito forte. Quando a gente se coloca num caminho que não deve. E aí ele foi cedendo um pouquinho aqui, ele foi cedendo um pouquinho ali. Se tem alguém aqui que já se afastou da igreja e depois retornou, sabe muito bem do que eu estou falando. E se eu estou falando para alguém nessa manhã que está passando por essa luta hoje, com o pé lá fora e com o pé aqui dentro, sabe também do que eu estou falando. Vai quebrando um pouco aqui, vai cedendo um pouco ali, vai deixando a colar.
E aí é que as coisas vão piorando e vão piorando e vão piorando. Chega uma hora, meu irmão, que de tanto quebrar os princípios, a gente entra numa espiral de autodestruição. E o abismo chega. O abismo chega. Isso vale para jovem, adulto, mais idade, vale para quem está casado, para quem está solteiro. Vale para todos. Quando a gente não cuida, a gente pode encontrar o abismo logo à frente. Até que chegou esse abismo para Sansão. Se apaixonou de novo por uma mulher que não devia. Uma idólatra. Não era do povo de Deus, não era. Se apaixonou de novo por ela. Era uma mulher muito inteligente, astuta, e que não estava interessado no amor de Sansão, estava interessado nisso daqui, estava interessado no poder, namorando o grande herói de Israel, o todo-poderoso Sansão, Sansão, o filho do sol, Sansão, o destruidor. Era isso que ela estava namorando, era o poder, era a posse. Aí quando chegou alguém dizendo, olha, quer dinheiro, quer mais? Descubra o segredo dele. E aí o abismo chegou para Sansão. Mas veja que o abismo não veio de repente, meu irmão. Entendeu? Viu como as coisas foram aos poucos? Como o fio da nossa vida espiritual ele vai se rompendo aos poucos, não é de uma vez. Quando alguns passos, algumas escolhas equivocadas são feitas, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quando chegou o abismo diante de Sansão, ele estava muito fraco. Há um provérbio lá na África, que algumas aldeias africanas até hoje têm. Eu anotei aqui. É um provérbio Swahili, do leste da África, que diz o seguinte: Uzambie hawara sirizako, que significa: nunca conte os seus segredos para uma prostituta. Mas foi exatamente o que Sansão fez. Aí o abismo chegou. Mais um passo. Ah, meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa para ir já para o fim. Nós estamos vivendo um tempo que é o mais difícil de todos para aquele que quer seguir a Deus. Você tem dúvida disso ainda? Mas pastor, e os tempos passados, e as guerras, e isso, aquilo, as cruzadas? Não, meu irmão. Para mim, o tempo mais difícil que já existiu para ser um cristão fiel é o tempo de hoje. Um tempo em que as coisas não estão como eram no passado. O que era bom, o que era ruim, o que era errado, o que era certo. Hoje está tudo misturado. Você não sabe mais o que é bom, o que é ruim, está tudo camuflado. O mundo, a mídia, tudo camuflado para te pegar. Pastor, o senhor não está sendo um pouco trágico demais? Meu irmão, pensa. Pensa o que a Bíblia diz. Satanás tem pouco tempo, ele sabe disso, diz a Bíblia. Ele está como leão, diz o apóstolo. Como leão ao nosso redor, querendo nos devorar o mais rápido que puder. É bíblico. É um tempo difícil. E um tempo onde a nossa fé vai ser provada. E graças a Deus que seja provada. Porque é na provação que a gente cresce, não é quando não tem prova. Tem muito cristão querendo na sua vida hoje, preste Jesus voltar querendo que a vida não tenha dificuldade e não tenha prova. Meu irmão, minha irmã, por favor, é na prova, é na aflição que a gente cresce. É na aflição que a gente desenvolve. É na aflição que a gente vê a mão de Jesus e estende para ela também. Não é quando tudo está bem. Tem problema? Tem aflição na tua vida? Avance. Confie em Deus, é na aflição que a gente amadurece. Olhe para os heróis da Bíblia, os heróis demais da fé. Os que venceram, e venceram na aflição, sendo provados. Esse é o tempo que a gente vive, meu irmão, minha irmã. E nós não podemos cometer o erro que Sansão cometeu, ou os erros que ele cometeu. Não podemos. Hoje é o tempo, mais do que outro. Minha querida igreja, a igreja da minha infância e juventude, hoje é o tempo de você decidir, eu vou ser fiel, e ser fiel para valer. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ano que vem, é hoje.
É hoje que você tem que largar o que precisa ser largado. É hoje que você tem que deixar o que precisa ser deixado e acrescentar o que precisa ser acrescentado e buscar o poder de Deus. Dizer, essa é a roda, esse é o círculo, é aqui que eu vou ficar. E eu não vou sair daqui. Porque é aqui que eu vou vencer com Jesus Cristo. Eu termino lembrando de uma história. Havia uma mãe e o seu filho, muito pobrezinhos. O pai os abandonou a esposa e o filho. E a mãe, muito pobre, com muita luta, tentava criar o filho, colocar ali o alimento de casa. Mas era uma luta, ela precisava trabalhar, não tinha com quem deixar o filho era jovenzinho, talvez tivesse uns 10 anos de idade. Um dia, com muito esforço, a mãe, quando voltou para casa, ela deixava o filho ali, o filho vinha da escola e ficava a parte da tarde sozinho, mas quietinho ali, para não chamar atenção, e a mãe tinha que estar trabalhando. Um dia ela passou no supermercado e comprou um pacote de nozes. Não sei se você gosta de nozes. Que delícia. Um pacote de nozes, com muito esforço, porque você sabe que custa caro. E trouxe, sabe, o filho adorava nozes, ela queria fazer uma surpresa. Quando ela chegou com o pacote de nozes, mostrou para o filho, na casinha simples, humilde que eles moravam, que era basicamente um kitnet, quarto, cozinha e banheiro. O filho veio correndo, abraçou a mãe. E tal, mãe, eu adoro nozes, que bom, tal. Pegou o pacote da mão dela e já saiu. Quando ela, opa, peraí, onde você vai? Volta aqui. Dá o pacote de volta. Você acha que você vai comer tudo isso? É um por dia. Nossa, para criança isso, hein? Meu pai. Tenho duas ali, ó. Estão dando risada. Filho, é um por dia, para a gente aproveitar, né? Eu não comer tudo de uma vez. Um por dia, mãe, um por dia. Mas como? É assim. E a gente cria disciplina no filho quando a gente também faz isso, né? Ensina e tal. Um por dia, um por dia. Toda vez que terminar o almoço, você vai pegar, a mamãe vai deixar todas as nozes aqui dentro de uma jarra, e você vai pegar uma por dia, depois do almoço você vai comer, vai pegar e vai comer. Um por dia. Mamãe não vai estar aqui, a mamãe vai estar trabalhando, então a mamãe vai confiar em você. Vai confiar em você. Pegou as nozes, ele ficou olhando, ela pegou as nozes, pegou no armário um jarro, mas era um jarro daqueles diferentes, já viu? Ele tem um corpo gordo aqui, e aí tem uma cabeça longa assim, e ali ela foi colocando, cabia certinho no tubo, um por um, e encheu o pote de nozes. Não é? E falou, é um por dia, filho, tudo bem? Tudo bem, mãe. Você promete? Prometo. Então tá bom. No primeiro dia, depois do almoço, ele foi lá, comeu uma noz. No segundo dia, outra noz. Quando chegou no terceiro dia, a coisa começou a ficar complicada para ele. A mãe não estava em casa, ele terminava de almoçar, e aí ele passava na cozinha, estava lá o jarro de nozes. Ia brincar, depois voltava, quando passava na cozinha, estava lá o jarro de nozes. Ai, a tentação estava muita. Até que ele não aguentou. Pegou a mão, pôs a mão ali pelo tubo, a mãozinha magrinha dele, colocou ali, encheu a mão de nozes, assim, o máximo que ele conseguia pegar, encheu a mão de nozes. E foi puxar. Mas quando ele foi puxar, a mão não saía. Aí ele começou a ficar desesperado. Não saía. E ele tentou, com a mão cheia de nozes, e não saía. E não saía do jarro a mão. E ele chacoalhou para cá, chacoalhou para lá, e não saía. E ele começou a ficar desesperado, porque a mãe estava para chegar. E ele tentava, e não saía. E ele puxou com a outra mão e empurrou, mas não saía. Até que de repente a mãe chega. Agora você imagina a cena que a mãe viu quando ela chegou na cozinha. O filho, suando,
com a mão presa dentro de um jarro cheio de nozes. Quando ele viu a mãe entrando, ele já começou a chorar. Ele falou: mãe, por favor, me desculpe, me perdoe. Eu não queria fazer, mas eu não aguentei, mãe, eu não aguentei. A mãe olhou para o filho e falou: filho, nós não conversamos, filho. Eu não conversei com você, eu não expliquei para você como funciona. Que todas essas nozes são suas. Que era só você esperar com paciência, uma por dia, você ia ter todas para você. O que aconteceu? Mãe, eu queria muito comer todas as nozes, eu não aguentei, eu coloquei a mão aqui. Mãe, agora me ajuda porque eu não consigo tirar a mão. A mãe, com lágrimas nos olhos também, disse: filho, encosta a jarra na mesa. Ele encostou a jarra na mesa. Aí ela disse: filho, solta as nozes. Solta as nozes. Quando ele soltou, ele conseguiu tirar a mão. Pode parecer história de criança, eu acho que é mesmo. Mas que lição você acha que eu estou querendo que você entenda aqui, meu irmão, minha irmã? Nós vivemos num tempo em que é muito fácil a gente se agarrar ao pecado. É muito fácil se agarrar a um erro, se agarrar a um vício, se agarrar a alguma coisa que ele sabe que não é o correto e ficar agarradinho com ele lá. Mas quando a gente agarra o pecado, seja ele qual for, a gente fica preso, meu irmão, minha irmã. A gente fica preso. E é isso que o inimigo de nossas vidas quer que aconteça, que a gente fique preso. O meu desejo nessa manhã é que você não fique preso a nenhum pecado. Que você não saia do círculo que Deus te colocou. Aqui é o lugar, meu irmão. Esta é a igreja, este é o povo de Deus. A Bíblia é a palavra, Deus está conosco. É aqui, não é lá. Não importa a pessoa que está lá, por mais bonita que seja, por mais interessante que seja, por mais carismática que seja, é aqui, entre o povo de Deus. É no círculo de Deus que a gente vai estar seguro. Não agarre o pecado, porque ele vai prender você. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu disse no início que Deus teve os seus heróis do passado. Sansão foi um deles. Graças a Deus que no último instante da sua vida ele se arrependeu. E a descrição de Hebreus, dos heróis da fé, garante que ele vai estar salvo. Mas Deus também nos escolheu para sermos heróis. Mas pastor, que tipo de herói eu posso ser? O herói da fé também. Um herói que fica firme com Cristo, que mostra ao mundo que vale a pena estar com Jesus. Um herói que procura viver os princípios da palavra do Senhor, que não desvia para lá nem para cá. Alguém que é herói no dia a dia. Alguém que talvez o mundo não saiba, não conheça, não está na mídia, não aparece na televisão, mas que no dia a dia, em casa, no trabalho, nos afazeres, com a família, é fiel, procura o poder de Deus, faz as coisas do jeito correto. Se você fizer assim, em nome de Jesus, você vai ser um herói. Uma heroína de Deus. Eu vou chamar minha esposa para cantar. O hino que ela vai cantar é para que você medite agora nesse herói que Deus quer que você seja. Nesse herói que Deus quer que você seja para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, um herói para os seus filhos, um herói para a igreja, para o evangelho, um herói que não se desvia dos princípios, que não cede, não sai do círculo, que é fiel a Deus. É Deus que vai falar agora, enquanto Ele estiver falando através da música, dizendo que você pode ser esse herói. Medita aí. Talvez até converse com Ele um pouquinho e diga: eu quero ser um herói da fé, eu quero ser muito mais fiel, eu quero ser diferente do que a gente vê lá fora, eu quero ser alguém que segue a Jesus de todo o coração.
Oi, meu filho, aqui quem fala é Jesus. Eu sei que estou interrompendo no seu afazer, mas é que eu preciso lhe dizer: ó meu filho, saiba que quando o seu mundo desabar, eu estarei lhe esperando para o ajudar. Tenho tantos planos para lhe contar. Se você permitir, eu farei de você um herói, muito mais do que um vencedor. Você terá vida eterna e muito amor. Meu sonho é ter você juntinho a mim. Mas meu filho, não se preocupe se a treva o envolver, ou se fizer sua fé estremecer. Quero ajudar, basta ser fiel ao que eu mandar. Seja firme, dia após dia, sua fé vou renovar, e suas falhas vou perdoar. E quando eu voltar, você vai comigo para o lar. Se você permitir, eu farei de você um herói, muito mais do que um vencedor. Você terá vida eterna e muito amor. Meu sonho é ter você juntinho a mim. Se você permitir, eu farei de você um herói, muito mais do que um vencedor. Você terá vida eterna e muito amor. Meu sonho é ter você juntinho a mim. Meu sonho é ter você juntinho a mim. Amém. Você deseja ser o herói da fé na mão de Deus? Deseja? Deixa eu ver. Então fique em pé e vamos orar. Ó Deus querido, a Tua palavra é tão rica, há tantas lições a aprender. Sansão foi um dos maiores heróis que o mundo já viu. Uma força descomunal, movido pelo Espírito do Senhor. A força não era dele, a força era do Espírito. Pai, mas como é fácil a gente se esquecer que nós não temos a força que achamos que temos. E às vezes transpormos o limite que não deveríamos.
Esse foi o primeiro erro que ele cometeu. E uma vez transpondo o limite, Pai, ficamos às vezes ali num terreno que não é o terreno do Senhor. E muitas vezes na sequência começamos a esquecer os princípios da Tua palavra. Pai, esses erros fizeram com que Sansão não atingisse plenamente o propósito de Deus, mas o Senhor é tão bom e misericordioso. Ele se arrependeu, ele voltou. E no fim de sua vida, o Senhor cumpriu aquilo que desejava por meio dele. Que bom que a Tua graça é maravilhosa. Pai, nós queremos também não cometer os mesmos erros que ele cometeu. E queremos mais, queremos ser heróis da fé. Heróis para o esposo, para a esposa, heróis para os filhos. Nós queremos ser cristãos que vivem a Tua palavra, que seguem os Teus caminhos, custe o que custar. Que não fogem, Pai, para além dos limites da Tua palavra. Abençoa esta igreja querida, Pai, que ninguém aqui cometa os erros que Sansão cometeu. Que ninguém aqui, Pai, se perca naquele dia quando Jesus voltar. Mas que todos juntos estejamos ali preparados para recebê-lo e voar com Ele para um incrível mundo novo. Pai, fica conosco, perdoa os nossos pecados e erros, nos dê o poder do Espírito e nos leva para casa em paz, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.